Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronavico e nesse vídeo eu vou te ensinar as funções básicas para manipulação de texto dentro do Power Apps. A gente vai ver as funções em Power FX, as mais utilizadas e também algumas a gente não vai ver porque já tem no canal, tá? Então as que já tiver aqui no canal, aulas específicas, eu vou citar para você poder assistir depois. Todas as funções vão estar aqui marcadas aqui na barrinha, tá? Ou na descrição do vídeo. Você pode procurar a função específica que você está precisando, vai estar o nome da função, para que ela serve, então eu espero que te ajude esse vídeo aqui. Logo de cara, ó, eu já tô aberto aqui no Power Apps Studio. O que eu quero ensinar para vocês é que nós temos aqui na barra de função, tá? Então esse aqui é o primeiro aprendizado mais importante, que aqui no Function a gente consegue ver todas as categorias de função. Temos texto, lógico, tabela e vários outros tipos. O que a gente vai explorar hoje é texto. Então quando eu clico em texto, automaticamente, né, já vai estar todas as funções referente a textos, tá? E a gente vai ver aqui as mais importantes que você deve saber para usar no seu dia a dia, tá bom? Então vamos lá, começando aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar um rótulo de texto com um texto específico para a gente poder brincar. Então eu vou colocar logo de cara um texto, por exemplo, olá, meu nome é Ronan, só que eu vou escrever assim, ó, errado, porque depois eu vou querer ajustar, tá bom? E eu vou colocar o seguinte: o meu código é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, através desse texto, eu quero fazer diversas manipulações, como por exemplo, eu quero pegar a terceira palavra, eu quero pegar a palavra do nome aqui, né, o Ronan, e colocar numa proper case. Tudo isso a gente vai aprender, tá bom? A primeira coisa que eu quero falar aqui pra vocês é que para fazer extrações e validações, eu costumo utilizar o regex. Se você não sabe o que é o regex e como utilizar isso no Power Apps, como eu disse, tem uma aula só sobre isso no canal, então eu não vou falar aqui nesse vídeo. Vou deixar aqui em cima o curso gratuito de regex, tá? Para você aprender o regex do zero até conseguir utilizar, e também a aula de regex no Power Apps, tá? O regex é uma forma de você fazer extração de texto, manipulação de texto, utilizando aí uma técnica avançada, tá? Um pouco avançada, mas aqui com os vídeos do canal você consegue dominar. Porém, para o mais básico, assista essa aula, porque o básico já funciona na maioria dos casos. Mas se você quiser ficar, né, fera aí, assista esses dois vídeos para dominar o regex e regex no Power Apps. Fechou? Então match, match all, ismatch, que são as funções de regex aqui no Power Apps, a gente não vai ver nesse vídeo. Vamos aqui agora então fazer o primeiro caso de uso, que é o seguinte. Primeiro aqui caso de uso então em como extrair dados à direita ou à esquerda de um texto. Então aqui ó, pegue o código de 6 dígitos à direita, função super simples, você já deve até saber como que é. Aqui as funções são em inglês, então seria, né, obviamente o right, de direita. Então eu quero pegar a direita de um texto. Qual texto? Eu vou apontar para o texto do label aqui que a gente está utilizando, tá? Que aqui no caso é label 13, eu vou até chamar de LBL para label e colocar que é label texto, ok? Para a gente poder utilizar. Então aqui eu quero pegar right, a direita do label texto.text. Eu quero pegar 6 dígitos. Vamos ver se deu certo? Opa, 2, 3, 4, 5, 6. Então, já deixei uma pegadinha aqui pra gente explorar. Então, eu tentei pegar os 6 dígitos à direita, porém, não funcionou. Por quê? Porque aqui neste caso, se eu clicar no texto, deixei aqui uma pegadinha, um espaço em branco. Tá, então como que eu faço para retirar espaços em branco do começo ou final? Então, além de a gente aprender a pegar right, texto à direita, tantos dígitos, a gente está aprendendo aqui a função trim. A função trim retira espaços em branco do começo e do final de um texto. Então, ó, trim, tá vendo? Valor de texto a ser convertido para corte, ou seja, ele corta os espaços em branco no começo e no final. Então, eu tenho que dar esse trim no label texto, correto? Ó, no label texto, eu quero cortar os espaços em branco do começo e do final. Agora, o right, quando eu passo o mouse, inclusive, tá, galera? Uma dica, ó, passo o mouse, eu consigo ver simplesmente o texto, tá vendo? Então, ó, agora, beleza, não tem mais o espaço em branco nem no começo, nem no final. Então, a gente aprendeu a função trim para retirar esses espaços em branco do começo e do final. Se tivesse mais espaços, ele iria tirar também, tá? Não é um só não, ó. Se eu colocar vários espaços, ainda continua funcionando.
Fechou? Eu tenho também o trim ends. A diferença aqui entre o trim e o trim ends é que o trim ends, ele só retira do começo e do final os espaços, tá? Então aqui nesse caso em específico, seria esse que a gente iria utilizar. O trim, ele retira do começo, do final e os espaços a mais entre o texto, tá? Então, para deixar bem claro isso aqui, eu vou pegar esse texto, colocar aqui embaixo e ó, nesse texto, eu vou pegar e fazer o seguinte, trim ends do label texto, certo? Ponto text. O trim ends, ele tira do começo e do final. Se eu colocar espaços em branco entre a letra O e meu, ó, não acontece nada. Agora, se eu colocar o trim neste outro texto, né, ó, em vez de ser o trim ends, o trim, ele limpa não somente do começo e do final, mas os espaços a mais entre o texto. Então, o trim, ele retira espaços a mais do começo, do final, ele limpa o começo e o final e os espaços do meio. Então, qual que seria a ideia aqui? Seria a gente utilizar o trim ends, porque eu sei que no começo e no final é o que está errado aqui nesse texto. Porém, se eu quisesse, né, limpar o texto inteiro, eu utilizaria o trim. Então depende muito aí do seu caso de uso. Agora você sabe utilizar os dois. Pode ser útil aí. Aprendemos 3 funções até o momento. Então aprendemos write, trim e trim ends. E obviamente, se nós pegamos 6 dígitos à direita com write, né? Se eu quisesse pegar algo da esquerda, por exemplo, eu quero pegar, né, ó, vamos dar um Ctrl C, Ctrl V, e aí, ó, pra ficar legal, ó, pegar simplesmente os 2 primeiros dígitos do código de 6 dígitos à direita, ou seja, disso aqui que eu tenho pronto, eu quero pegar o número 12. Aí, eu poderia utilizar o left, né? Então, ó, left, pegar 2 dígitos da esquerda. Então, a gente aprendeu a pegar da direita e da esquerda muito tranquilo. Fechou? Agora, vamos para o próximo caso de uso aqui. Extraia a 5ª palavra do texto. Antes de continuar essa aula aqui, eu vou pedir rapidamente, que eu esqueci de pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e, se possível, me siga no Instagram, @ronavico, a gente pode trocar uma ideia melhor e venha conhecer o nosso curso do zero ao avançado em Apps, Canvas e em Automate Cloud Flow. São 2 cursos por um investimento. Vou deixar o link aqui embaixo, clica, dá uma olhada no material. Você pode testar por 7 dias. Se não curtir, a gente te devolve, reembolsa aí 100% do dinheiro. Então, venha conhecer. Se não curtir, você sai fora, porque eu tenho certeza que você vai querer ficar com a gente, porque é uma comunidade incrível, com material que cada vez vem crescendo, sem custo adicional para quem já é aluno. Então, venha conhecer. Te espero lá na turma. Agora vamos voltar para a aula. Deixa seu like, se inscreve, não esqueça disso. Tamo junto, valeu. Então, se eu quiser pegar a palavra número X de um texto, como que eu faria, né? Aqui no caso, para exemplificar, eu quero a 5ª. Então, como que eu faria para pegar a 5ª palavra desse texto? Então, eu tenho aqui, né, 1, 2, 3, 4, 5. Teoricamente, o que eu quero fazer é pegar ali o nome, tá bom? Então, a 5ª palavra de um texto. O texto, ele é separado por espaços, né? Um texto comum. E o que eu quero fazer, então, é falar o seguinte, eu quero pegar isso e transformar numa tabela de entre cada item dessa tabela seria um espaço. Olha só que claro, o que eu tô falando, o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero pegar e falar que isto é uma palavra, porque aqui tem um espaço, e aqui é outra palavra, porque aqui tem um espaço, e aqui é outra palavra por aqui, porque aqui tem um espaço. Como que eu faço isso? Como que eu pego um texto e simplesmente transformo em uma tabela através de um delimitador? Para exemplificar melhor, por exemplo, se eu tivesse esse texto aqui, ó, 1, 2, 3, ponto e vírgula, ABC, ponto e vírgula, 4, 5, 6, e eu quisesse separar isso transformando em uma tabela, onde o 1, 2, 3 seria o item 1, e o delimitador é o ponto e vírgula, e esse seria o item 2, e esse seria o item 3, ou seja, o delimitador disso aqui seria o ponto e vírgula. Aqui no caso eu estou fazendo a mesma coisa, só que eu estou falando que o meu espaço é o meu ponto e vírgula, é o meu delimitador. Então eu consigo fazer isso aqui através da função split, que a gente já viu em outros vídeos do canal, né? Então se eu vim aqui no texto e falar o seguinte, dê um split, ou seja, separe este texto, qual texto, né? O meu label texto, ponto, text. Qual o separador? É ponto e vírgula? É vírgula? Neste caso, é o espaço. Se eu tentar ver isso aqui, ele vai dar um erro, porque o split, ele me traz uma tabela.
né? Como eu falei, item 1, item 2, item 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar nesse split e falar que eu quero pegar no index o item número 5. Olha só que simples aqui. Porém, ao ele trazer o item é um registro. Então, eu tenho que falar que deste registro eu quero pegar o resultado, tá? Vamos voltar para o início, passando o mouse, ó, split. Quando eu passo o mouse, eu consigo ver que isso é uma tabela, cuja coluna se chama result. Isso aqui é importante, tá? Então, quando eu uso split, ele gera uma coluna. Então, por exemplo, esse ABC, ponto e vírgula 1, 2, 3, ponto e vírgula 4, 5, 6, por exemplo, se eu der um split por ponto e vírgula, ou seja, split, texto ali de cima, né? ABC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ponto e vírgula, o que vai acontecer? Isso aqui vai gerar uma tabela com result, onde ABC é o item 1, 1, 2, 3 vai ser o meu item 2 e 4, 5, 6 vai ser o meu item 3, correto? Só que aqui no caso a gente usou split para pegar pelo separador espaço e gerou isso aqui. Por que tem um monte de espaço em branco? Por que tem vários itens em branco aqui, galera? Vocês lembram? Porque lembra que eu coloquei um monte de espaço no começo? Então, novamente, a gente vai usar o trim para limpar esses espaços em branco do começo, ó. Trim. Colocando o trim aqui e passando o mouse novamente no split, olha só, agora veio corretinho, porque retirou os espaços do começo, retirou os espaços a mais do começo e do final, na verdade, e agora eu tenho as palavras separadinha. Olá, meu nome é Ronan, ou seja, o espaço foi o delimitador. Quando eu uso o index, eu falo o seguinte, pegue o quinto item, né? Ou seja, 1, 2, 3, 4, vai pegar o 5 aqui para mim. Então, quando eu passo o mouse aqui no item, no index, né? Index 5 pegando, ó, eu tenho isso aqui. Eu tenho um registro que tem a propriedade nome, result, com o valor Ronan. Então, eu tenho que falar, pegue o resultado e ele me traz aqui o valor desta propriedade deste registro, tá bom? Então, em resumo, o que eu fiz foi, novamente, limpei os espaços em branco, separei pelo delimitador espaço, peguei o quinto item com o index e peguei a propriedade result deste item, ok? E aí, ele trouxe aqui para mim o valor. Se não ficou muito claro, eu sei que isso aqui é muito básico para muita gente, mas tem gente que tem dificuldade. Volte essa parte, tenta entender como pegar o N item de um texto, né? Como pegar a enésima palavra de um texto, é assim que você faria. Fechou? Bom, vamos agora para o próximo caso de uso, que é justamente aquilo que eu falei. Vamos, por exemplo, colocar em maiúsculo, minúsculo e fazer essas brincadeiras aqui. Já coloquei aqui, ó, quinta palavra em maiúsculo, minúsculo e proper case. Tá sem acento aqui, mas não tem problema, tá? Então, em vez de colocar tudo isso, tá, galera? Eu vou apontar para essa caixa de texto aqui, pra gente não ter uma fórmula muito grande. Então, isso aqui eu vou chamar, ó, labels quinta palavra, tá bom? E aí, aqui nesse quinta palavra em maiúsculo, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou apontar para o label quinta palavra.text. Show? Aqui, ó, tá apontando para o resultado da quinta palavra. Em maiúsculo, super simples, né? Eu acho que muita gente já sabe. Upper, para pegar o maiúsculo. Upper, pronto, fica tudo maiúsculo. O minúsculo é lower, né? Muito simples, não vou nem perder tempo. Isso aqui eu acho que todo mundo já sabe, ó. Lower, vai deixar tudo minúsculo, ok? E o proper case, né? O proper case é primeira letra da palavra em maiúsculo e o resto em minúsculo, ou seja, nome próprio, né? Então, ou começo de uma frase, por exemplo. Então, para isso, a gente usa o proper aqui, função proper. Olha só que legal. Primeira, olha só, ele ajustou, tá vendo? Coloca a primeira letra em maiúsculo e o resto minúsculo, começo de frase, nome próprio aí, né? Obviamente. Então, pronto, você aprendeu a deixar em maiúsculo, minúsculo e proper case. Agora, a gente vai aprender algo legal também, que é o seguinte. A gente pode utilizar o right e o left para extrair direita e esquerda, né? Como a gente viu no código aqui. Mas e se eu quisesse, por exemplo, pegar os dois dígitos do meio? Eu poderia falar, pegue 6 à direita, pegue depois 4 à esquerda e depois pega 2 à direita. Vai chegar no meio, você não concorda? 6 pega 4, pega 2. Então eu vou meio que falando assim, ó. Pega 6 à direita, pega 4 à esquerda e depois pega
2 à direita destes 4, né? Vai chegar no 34. Mas para não ter que ficar fazendo isso, né, de direita, esquerda, tem uma função própria para pegar um texto no meio, né? Então, vamos aprender ele aqui. Coloquei aqui já pra gente, ó, pegue os 2 dígitos do meio do código, tá? Então, o código é esse, já deixei ele aqui pra gente, tá? E aí, eu quero pegar esses 2 dígitos do meio. Em vez de deixar a fórmula, eu vou apontar para essa caixa de texto também, tá? Ó, acho que vai ficar mais legal, para esse label, na verdade, tá bom? Acho que fica mais elegante aqui pra gente. Já apontar direto pro label aqui, show? Então, ó, eu quero pegar os 2 dígitos do meio. Para isso, a gente vai usar, então, neste label aqui, a função mid. Ou seja, pegue no meio desse texto, começando no caractere 3 e pegando 2 caracteres. E aqui o resultado 34. Então, novamente, ó, ele vai nesse texto, ó, nesse texto eu falo o seguinte: comece no caractere 3. Qual que é o caractere 3? Ó, 1, 2, 3. Então, ele começa aqui. Pegue 2 caracteres. Ele vai e pega o caractere número 1, caractere número 2, e o resultado é 34, tá bom? Então, a função mid é muito útil para pegar no meio do texto. O nome já fala, né? Mid, no meio do texto. Aqui mais um caso de uso pra gente. Troque a palavra é por não é. Ou seja, aqui onde está é, eu quero trocar por não é. Tem 2 maneiras de fazer isso, tá? Eu vou usar a mais simples, que é usando substitute, tá? Então aqui, por exemplo, onde está é, eu quero trocar por não é, e aqui também por não é. Toda vez que eu achar é dentro do meu texto, eu quero trocar por não é. Então eu venho aqui, já estou apontando aqui para o label, vou usar a função substituir, né? Substitute. Então, ó, substitute. Troque nesse texto, eu quero trocar o texto é pelo texto não é. Quando eu fecho aqui o parêntese, olá, meu nome não é Ronan, o meu código não é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, muito tranquilo, né? Isso aqui é bem tranquilo. Bom, para finalizar aqui as funções de texto, eu vou deixar mais uma função aqui para vocês, tá? Que é a função de char, para a gente criar um caractere através do código ASCII. Como assim, Ronan? Eu vou deixar aqui, por exemplo, ó, char 65, que é a letra A, tá vendo? E aí, o que eu vou fazer, ó? Eu vou colocar uma caixa de texto aqui embaixo, tá? Então, inserir entrada de texto. E aí eu vou colocar aqui, que é um formato de número. Eu vou falar que é o char é igual a esta caixa de entrada aqui, que eu não coloquei nome, né? Então, txt char, tá bom? O nome da minha entrada de texto. Aqui neste label eu vou falar para pegar o que está nesse txt char.text, ok? E aí, quando eu digitar aqui, ó, por exemplo, 65, ele pega o caractere desse ASCII, tá? Então, ó, 66, 67, né? Tabela ASCII, ok? Por que essa função é legal deixar aqui para vocês? Porque se eu quiser colocar uma quebra de linha, a gente sabe que é 13 ou 10, né? 10 mais 13 também. Então, dependendo aí do seu dia a dia de manipulação de texto, você pode precisar colocar uma quebra de texto usando aqui o 13, que é o Enter, né? Você pode usar para simplesmente, sei lá, né? Precisar ir para algum tipo de caractere ou trocar tudo que é cedilha por C, etc. Você pode acabar precisando aí usando estes tipos de caractere aqui, tá bom? Então a função char, super importante. Aí a gente falou de quase todas as match all, como eu falei, tem uma aula, é muito específico, você tem que ver essa aula, tá? Porque é bem complexo. E por último, faltou uma última função que eu não falei, que é a função replace, tá? A função replace eu vou usar aqui, sem ser caso de uso também, só para exemplificar, eu não uso tanto, porque como eu sei utilizar essa split e tudo mais, eu costumo usar a função split, pego a palavra, troco, tá? Eu costumo utilizar assim, ou a match all. Então, eu não costumo utilizar a função replace, mas para esse vídeo ficar completo, vamos aprender a usar a função replace aqui. A função replace funciona da seguinte maneira, tá? Ó, eu vou pegar um label aqui que a gente está utilizando e vou fazer o seguinte, a função replace, ela recebe um texto, né? Então, label texto.text, ela fala para eu passar uma quantidade de caractere. Então, por exemplo, vou dar um trim aqui para começar no olá. Então, eu falo o seguinte, ó.
nesse texto, olá, tá começando aqui. Eu quero pegar do caractere 1 até o caractere 2, ou seja, a letra OL. Por quê? Por que a letra OL? Começando aqui, novamente, hein, ó. Começando no caractere 1 desse texto, eu quero excluir 2 caracteres. Ele vai apagar isso, e aí ele fala, o que você quer colocar no lugar? Eu quero colocar, por exemplo, a palavra banana. E olha só o que vai acontecer. Banana A. Então, olha o que ele fez. Ele pegou o caractere 1 com 2 caracteres e trocou pela palavra banana. Então, eu posso começar em qualquer lugar do meu texto. Por exemplo, comece aqui no caractere, sei lá, 10. Apague 4 caracteres e troca pela palavra banana. Então, a função replace, ela funciona dessa maneira. Eu troco em uma posição tantos caracteres a partir dessa posição por uma outra palavra, tá? Então, você pode utilizar aí para algum tipo de caso de uso, caso você precise. Fechou? Por último mesmo, eu falei que essa era a última, mas eu lembrei, né, que nós temos também a concatenate, que funciona como um E comercial aqui, tá? Então, por exemplo, se eu quiser concatenar textos, eu posso fazer assim, né, ó, ABC, E, espaço, E, 1, 2, 3. Aqui está o resultado neste label. Ou eu posso simplesmente trocar isso por concatenate, né? E aí eu passo o texto 1, por exemplo, ABC, espaço 1, 2, 3. E aí o resultado é o mesmo de usar o E comercial, não tem diferença alguma internamente, tá? Talvez esse fique mais fácil para você criar, né? Porque é só pôr um vírgula, não tem que ficar colocando ponto e vírgula, né? Não tem que ficar colocando o E comercial. Então, às vezes, fica até de uma leitura mais tranquila do que ficar colocando vários E comerciais aqui. Fica mais legal um concatenate em muitos casos aí. Fica mais bonitinho pra gente, fechou? Então, recomendo usar bastante aqui o próprio concatenate. Então, eu acho que a gente viu quase todas, a match, match all, eu deixei naquele outro vídeo, dá uma olhadinha. E, obviamente, que este vídeo tá saindo aqui, né, começo de 2023, porém, futuramente vai surgir mais funções. Eu sempre falo isso nos vídeos, né? Eu ensino algumas funções aqui, mas sempre vai sair coisa nova. Quando sair, a gente posta outro vídeo aqui. Eu tento linkar esse vídeo aqui embaixo ou no card aqui em cima, se eu lembrar, né? Bom, por esse vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu aqui até o final, aprendeu todas as funções aqui de texto, comenta aqui embaixo qual função você já sabia ou não e deixa no comentário a palavra abacaxi. Comenta abacaxi no meio dos seus comentários para eu saber que você assistiu aqui até o final. Mas deixa aí qual você já sabia todas, comenta, já sabia todas, mas assisti, vai ser super legal saber quem aprendeu aqui com a gente. Lembre-se de me seguir no Instagram, @ronavico, lembre-se de olhar o nosso curso do zero avançado em apps, Canvas e Automate Cloud Flow, 2 cursos por um investimento, o link tá na descrição, aproveita, venha conhecer aí, venha estudar com a gente, 7 dias de garantia, você pode estudar com a gente 7 dias, se não curtir, a gente devolve seu dinheiro de volta, então vem aí testar, tenho certeza que você vai curtir muito e vai querer continuar com a gente. Valeu, galera, por ter assistido até aqui, a gente se vê numa próxima aula, no próximo vídeo, valeu e se inscreve.